Amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos ver a importância de nós termos ouvidos para ouvir as palavras do Senhor. Nós temos um desejo, é de ouvir a verdade. Nós não queremos ser pessoas que querem ouvir somente o que nós gostamos para dar vazão às nossas próprias vontades, ouvir palavras de acordo com a nossa própria cobiça. Nós queremos ouvir as palavras que necessitamos. Em Mateus 13 nos é mostrado que o Senhor falou por parábolas. E em Lucas 8:9, nós podemos ver que os discípulos, eles ao ouvirem a parábola e não terem compreendido, foram ao Senhor e perguntaram. Lucas 8:9 diz, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Aqui nós podemos ver um coração correto, um coração que procura compreender o significado da palavra de Deus. Em Mateus 13:24, nos diz, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Esse é o início da parábola do joio. Em Mateus 13:36 nos diz, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Podemos ver então que o coração dos discípulos era um coração correto. Os discípulos tinham ouvidos para ouvir. O Senhor Jesus havia ensinado as multidões e o Senhor Jesus foi para casa. Aí os seus discípulos se achegaram a ele e falaram, explica-nos a parábola. Então podemos ver, amados irmãos, amadas irmãs, que ao recebermos a palavra de Deus, ao ouvirmos a palavra de Deus, se há algo que nós não compreendemos, devemos nos achegar ao Senhor e falar, Senhor, explica para mim as palavras que eu ouvi. Senhor, explica para mim, eu quero compreender a sua palavra. Esse é um coração correto. E isso é algo muito importante. Por quê? Olha só, em Mateus capítulo 13, versículo 10, diz, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Então eles perguntaram, Senhor, por que você fala por meio de parábolas? Você poderia falar de uma maneira bem clara, com todos os detalhes, por que você fala por parábolas? E o Senhor Jesus respondeu, no versículo 13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Olha só, parece aqui que o Senhor fala por parábolas para que as pessoas não entendam, mas não é assim. O que o Senhor queria dizer? O Senhor queria dizer o seguinte, ao falar por parábolas, aqueles que têm um coração de busca entenderão. Aqueles que não dão valor à palavra não entenderão. Por quê? Porque no versículo 14 de Mateus
13 e no versículo 15, temos a explicação. O versículo 14 diz: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha só, essa palavra realmente é uma palavra que nos choca. Na versão nova, Almeida atualizada, diz, que o coração deles, o coração deste povo está endurecido. E diz assim: ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Então nós podemos ver algo. Quando o Senhor fala, existem aqueles que querem ouvir, que têm ouvidos para ouvir, com o coração aberto. Eles querem ouvir e eles querem ver, eles querem ganhar a visão, a revelação que o Senhor quer transmitir. Mas nessa porção da palavra nos mostra que há aqueles que ouvem e não entendem. Aqueles que veem, mas não percebem. Por quê? Porque o coração deles está endurecido. A tradução diz que o coração é um coração gordo, cheio de gordura, insensível. E que diz que ouvem com ouvidos tapados e fecham os olhos. Isso quer dizer, não querem ouvir e não querem ver. Quando o Senhor fala por parábolas, aqueles que desejam ouvir, aqueles que desejam ver, vão diante do Senhor e buscam. Mas aqueles que têm um coração endurecido, não querem ouvir. Eles não dão valor a essa palavra. Ouvem com os ouvidos tapados, fecham os olhos, não querem perceber, não querem se converter, não querem ser curados, querem viver daquela mesma maneira. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Que o Senhor nos guarde. Que sejamos como os discípulos ao recebermos a palavra, irmos diante do Senhor e falar: Senhor, explica para mim a palavra. O que você quer falar comigo? E não ser como aqueles que têm um coração endurecido, não têm interesse nenhum na palavra de Deus, querem ouvir somente as palavras que podem satisfazer as suas próprias vontades. Ouvem somente para tirar a coceira dos ouvidos. Nós ouvimos porque nós precisamos. Sabemos que o Senhor sempre fala as palavras da salvação, as palavras da vida. Louvado seja o Senhor.